Graça e paz, povo lindo. Não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Os milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua. A transfiguração de Jesus Cristo. Vamos para a Bíblia, Lucas 9, versículo 28. E aconteceu que quase oito dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Versículo 29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Versículo 30. E eis que estava falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias. Versículo 31. Os quais apareceram com glória, e falava da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Versículo 32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. Versículo 33. E aconteceu que quando aqueles homens se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Versículo 34. E dizendo ele isto, veio uma nuvem e os cobriu como a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. Versículo 35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouve. Versículo 36. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. Por aqueles dias não contaram a ninguém nada o que tinha visto. Amados, vamos para mais um milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A transfiguração de Jesus é um episódio do Novo Testamento, o qual Jesus é transfigurado no monte e se encontra com Moisés e Elias. Neste relato, Jesus e 3 dos seus apóstolos vão para uma montanha, que depois ficou conhecido como Monte da Transfiguração. Lá Jesus começa a brilhar e os profetas Moisés e Elias aparecem ao seu lado, conversando com ele. A transfiguração é um dos milagres de Jesus diferente dos demais, pois nesse caso o objeto do milagre
é o próprio Jesus. A transfiguração é também um dos 5 grandes acontecimentos da vida de Jesus Cristo na narrativa dos evangelhos. Os outros são o batismo, a crucificação, a ressurreição e a ascensão. Alguns cristãos acreditam que o fato de a transfiguração ter ocorrido no alto de uma montanha representa o ponto onde a natureza humana se encontra com a natureza divina de Cristo. O encontro de Jesus homem com o eterno, como o próprio Jesus fazendo o papel de ponte entre o céu e a terra. 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nos evangelhos sinóticos, o relato da transfiguração acontece aproximadamente no meio da narrativa. Ele é um dos episódios muito importante e aparece logo depois a confissão de Pedro. Mateus 16, versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui Pedro está sendo inspirado pelo Espírito Santo para confirmar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Já alguns versículos na frente, o mesmo Pedro está dando lugar para Satanás. Mateus 16, 22. E Pedro, tomado de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Versículo 23. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Na narrativa de Lucas, ele fala quase 8 dias depois da confissão de Pedro. Já Marcos e Mateus falam que foram 6 dias depois. Isso não é uma contradição, e sim perspectiva do autor. Então vamos ficar com 6 dias, pois Mateus foi uma testemunha ocular de Jesus Cristo. Mateus 17, primeiro. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Versículo 29. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e sua roupa ficou branca e muito resplandecente. A glória de Deus é tão grande que não tem como comparar com nada desta terra. Mateus 9, versículo 3. E as suas vestes tornaram resplandecentes,
extremamente branca como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Versículo 30. E eis que estava falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. Moisés, assim como Jesus Cristo, foi usado por Deus como o libertador do povo de Israel. Moisés para libertar o seu povo do Egito, e Jesus para libertar toda a humanidade do pecado. João 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Elias, assim como Jesus Cristo, ambos nunca fizeram aliança com os reis da terra. Os dois também foram elevados aos céus. Versículo 31. Os quais apareceram com glória e falava da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Jesus Cristo, antes de falar com Elias e Moisés sobre a sua morte, que havia de ocorrer em Jerusalém, ele já tinha relatado para os seus discípulos quando Satanás usou a boca de Pedro. Mateus 16, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 32. Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Os discípulos de Jesus Cristo, quando subiam ao monte para orar com ele, sempre dormia, para mostrar que nós, seres humanos, somos limitados. Mateus 26, versículo 43. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. Versículo 33. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia, nem todos estão preparados para compreender as coisas espirituais, como nem todos podem contemplar as visões celestiais. Daniel 10, versículo 8. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Versículo 34. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu,
como a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. Os grandes homens de Deus do passado, sempre quando tinha uma visão espiritual, sentia temor. Já os de hoje vê anjos a todo instante e nem vermelho fica. Com certeza tem algo errado. Juízes 13, versículo 22. E disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Lucas 1, versículo 12, fala que o sacerdote Zacarias, o pai de João Batista, quando viu o anjo Gabriel, turbou-se. Versículo 35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu amado filho, a ele ouve. Deus por 2 vezes chamou Jesus Cristo de filho, no dia do seu batismo, no Rio Jordão, e nesta passagem, Mateus 3, versículo 17, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Na segunda carta de Pedro, também ele confirma esta passagem. 2 Pedro 1, versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a segunda voz: este é o meu filho amado, a quem me tenho comprazido. Versículo 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Estes 2 versículos da segunda carta de Pedro confirma a transfiguração de Jesus Cristo. Versículo 36. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. Por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Jesus tinha 12 discípulos, todavia ele tinha mais afinidade com Pedro, Tiago e João. A Bíblia não fala o motivo. Talvez os 3 tivessem mais fé que os demais, ou porque os 3 eram mais discretos que os outros. Amém? Ajuda-nos a divulgar este canal, se inscrevendo, compartilhando e deixando o seu gostei. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.